Celebre a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Eu vou ler do 11 ao 13. Olha o que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, fala para os seus filhos. Às vezes as pessoas falam assim, olha, a pessoa quando é muito ocupada, não tem tempo, não é? Não tem tempo para a gente. Até eu, que sou esse vermezinho de Jacó, né? Tem gente que fala, olha, apóstolo, eu sei que você é muito ocupado, é difícil falar com você, mas sempre conseguem, né? Mas imagina, sou muito ocupado. Agora imagina Deus, você acha que Deus tem tempo para pensar em nós? Você acha que Deus tem, né, tempo para pensar em nós? Olha o que fala a palavra do Senhor em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Eu gostaria de ler esse texto numa outra versão da Bíblia. Você vai ver que é o mesmo texto. Obrigado. Mas olha como aqui essas palavras falam direto. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém. Obrigado. Você viu? Sou eu, o Senhor, que estou falando. Ele diz assim, eu tenho planos para vocês. Eu tenho uma vontade, um desejo para vocês. Então vocês vão me procurar. Vocês vão me chamar, vocês vão orar, vocês vão me buscar e vão me encontrar. Porque eu vou ser achado quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus é mesmo muito ocupado, mas Ele é muito cheio de amor. Eu nunca vi alguém sincero mesmo, sincero com Deus, estender a mão para Ele e a mão voltar vazia. Nunca vi. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Nunca despreza. Então, Deus fala, quando você me buscar de todo o seu coração, quando você me colocar em primeiro lugar na sua vida, você vai me encontrar. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Sabe uma coisa que aconteceu com a minha vida, com a minha fé, depois das coisas que eu tenho passado? Não acontece uma dor de cabeça na minha vida ou perto de mim, falando de dor de cabeça como se fosse uma coisa pequena. Nada que eu não peça primeiro para Deus. Dor de cabeça, o que a pessoa pensa primeiro? Dipirona. Eu penso, Deus. Antes de qualquer coisa. Qualquer problema, primeiro, Deus. Primeiro Deus. Deus fala, eu tenho um plano para você, plano de bênção, plano de prosperidade, não de desgraça. Eu quero ajudar você. Então você vai me buscar. Me busca, ora, me procura e você vai me achar. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque ou a gente não busca, ou não busca de todo o coração. Amém, irmãos? Esse pequeno texto que eu li mostra uma coisa, Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade, Deus tem planos e propósitos. Por isso o Senhor Jesus falou, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus tem uma vontade para a sua vida. E muitas vezes para que a vontade dele aconteça, você tem que falar, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida?
Eu quero que ela seja feita. O nome que o Senhor me deu para essa palavra, sabe qual é? O desejo de abençoar. Deus tem um desejo de abençoar o ser humano. Desejo de abençoar. Deus gosta de abençoar. Aliás, abençoar só Deus pode abençoar. Bênção é uma coisa muito grande. Bênção é uma autorização de Deus para que as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. Eu não tenho poder para abençoar ninguém. Eu posso falar, o Senhor te abençoe. Ou até, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas a gente mesmo não pode abençoar ninguém. Mas Deus tem um desejo de abençoar a sua criação. Começou lá no Gênesis. Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 1, o versículo 20. A primeira vez que aparece a palavra abençoar na Bíblia. Gênesis 1, 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Aleluia. Quando Deus criou os seres viventes, né? Deus criou os animais, os répteis, os peixes, as aves. Diz a Bíblia que o Senhor Deus os abençoou. Detalhe, dizendo, a bênção, ela é proferida, a bênção é falada. Deus, quando abençoa, Ele diz em que Ele está abençoando. Presta atenção nisso. Deus abençoou os animais, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e enchei e multipliquem a terra. Qual foi a bênção que Deus liberou para os animais? Multipliquem. Vocês vão poder se reproduzir, vocês não vão ser estéreis, vocês vão povoar a água, a terra e o ar. A bênção da fecundidade. A bênção, ela é proferida. Amém? Por isso que só Deus pode abençoar. Eu não posso chegar para você e falar, seja feliz. Quem sou eu? Eu desejo que você seja feliz, mas eu não posso fazê-lo feliz. Mas se Deus falar, você vai ser feliz. Então Ele proferiu uma bênção e eu vou ser feliz. Você entende? Então Deus liberou uma bênção para os animais. Qual foi a bênção? Frutifiquem e multipliquem e povoem a terra. E foi feito e até hoje é. Amém? Aí Deus criou o ser humano. E Deus também liberou uma bênção. Mas uma bênção diferente. Vamos ver agora então Gênesis 1, do 26 ao 28. 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pequeno detalhe importante, né? Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, então agora vem a bênção. Porque quando Deus fala, eu vou abençoar, Ele diz, palavra proferida. Deus abençoou o ser humano e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Qual foi a diferença da bênção que Deus liberou para o ser humano? A diferença da bênção dos animais? Deus falou, ser humano, frutifiquem, multipliquem-se,
e dominem. Eu dou para vocês autoridade, eu dou para vocês domínio sobre todos os animais, sobre toda a criação, sobre toda a terra. Bênção do domínio. Isso Deus deu para o ser humano recebeu. A gente vê quem é que domina a terra. Não são as formigas, não são os mosquitos aedes que dominam a terra, não foram os dinossauros, nem são os leões. Quem domina a terra é o ser humano. Por quê? Deus liberou uma bênção e falou, dominem sobre a terra. E quando Deus fala, acontece. Amém? Você está comigo? Deus determina uma bênção e diz, assim seja. Ele libera a bênção. Mas Deus deseja abençoar. Só que o mal entrou no ser humano, o mal entrou, o ser humano começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Caim matou seu irmão Abel. E Deus falou, Caim, o que você fez? O sangue do seu irmão está clamando da terra para mim. E Caim falou, olha Deus, em outras palavras ele disse, não tem nada escrito que eu não possa fazer isso. Quem disse que eu sou o guardador do meu irmão, diz a Bíblia. Quem disse que eu sou o guardador do meu irmão? Deus falou, olha Caim, uma maldição vai estar sobre você agora. Você vai ser errante, você vai ser fugitivo na terra, você nunca vai prosperar. Quando ele perdeu a bênção de Deus, veio uma maldição. Irmão, maldição é o oposto de bênção. E a maldade foi crescendo, 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 e o ser humano multiplicando e dominando, dominando, dominando. Aí Deus falou o seguinte, eu vou dar um reset na terra. Quem mexe com o computador, sabe o reset? Está cheio de vírus no computador, está cheio de problema, está apagando toda hora. Aí você manda lá no técnico, ele dá um reset, né? Ele apaga tudo e ele começa tudo de novo. Não é assim que faz no computador? Deus fez um reset na terra. Ele falou, eu vou mandar um dilúvio e vou zerar tudo. Todos os animais vão morrer, todos os seres humanos vão morrer. Mas como eu já tinha dado a minha bênção, eu vou preservar 8 seres humanos e um par de animais de cada espécie. E alguns a mais dos animais que são para reprodução, para alimentação do homem. Então Deus chamou um homem, Noé. Noé em hebraico é Noah, e Noah quer dizer consolo. E Deus falou, Noé, você e a sua família, 8 pessoas vão ser preservados, e alguns animais de cada espécie vão ser preservados, e eu vou começar tudo de novo. E veio o dilúvio. E logo depois do dilúvio, começou tudo outra vez, a humanidade ia recomeçar, amém? Você está comigo? E já que a humanidade ia recomeçar, Deus falou, agora eu vou abençoar de novo. Porque sem a bênção de Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Você entende? Sem a bênção do Criador. A gente aprendia quando a gente era criança, há muito tempo atrás, o valor da bênção. As crianças não saíam de casa sem falar assim, bênção, pai. E o pai que confiava no Todo-Poderoso falava, Deus te abençoe, meu filho. Bênção, vó. Deus te abençoe, minha neta. Lembra? Bons tempos aqueles, né, de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Sem a bênção de Deus, a gente não vai a lugar nenhum. E ali estava Noé com a sua família, ele ia recomeçar de novo. Mas será que agora eles vão conseguir dominar a terra? Então vamos lá para Gênesis capítulo 9. Gênesis 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, a bênção vem com quê? Palavras. E disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus deu de novo a bênção da multiplicação. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Deus deu de novo
a bênção da autoridade para o ser humano. Deus deseja que o ser humano tenha autoridade sobre a terra. Deus deseja que você tenha autoridade. A autoridade foi roubada por Satanás. A Bíblia fala que toda a criação de Deus geme e suporta angústias, esperando a redenção, porque a criação está sendo oprimida por aquele que a subjuga, aquele que a oprime, que é o príncipe desse mundo, que é Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Mas Deus ainda tem um propósito de dar autoridade para você, irmão. A Bíblia fala que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem autoridade. Amém? Dessa vez, quando Deus liberou a bênção para Noé, Ele colocou uma cláusula aqui na bênção, a respeito do sangue, a respeito do assassinato. Olha o Gênesis 9, o versículo 5, 9, 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque o Deus fez o homem conforme a sua imagem. Daquela vez Caim falou, quem me colocou como guardador do meu irmão? Mas agora, na nova bênção, Deus fala, quem derramar sangue do seu irmão, seja de animal, seja de homem, eu vou requerer o sangue da sua mão. A vida é preciosa, Deus criou a vida. Amém? O tempo foi passando, o ser humano foi de novo crescendo, se multiplicando, dominando sobre a terra. Já em Gênesis capítulo 11, havia muita gente na terra, havia uma só língua, os homens falavam uma só língua, e eles começaram a dominar a terra, mas eles eram maus, ainda são, né? O homem ainda é mau. E aí Deus falou, esse povo é um só, esse povo é forte, eles se entendem, eles falam uma só língua. Eu vou descer e vou confundir a humanidade. Aliás, a Bíblia fala, desçamos e confundamos, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, em Babel quer dizer confusão, quando eles estavam levantando uma torre para exaltar o seu nome, o ser humano ainda gosta disso, né? O país que constrói o mais alto edifício do mundo, todo mundo sabe, o mais alto edifício do mundo está na cidade tal do país tal, né? O ser humano começou a construir uma torre bem alta para dizer, nós somos os tais. Aí Deus vem e confunde a linguagem humana e ninguém mais se entendia. E ali Deus fez a separação do ser humano. E surgiram os diferentes povos, de acordo com as suas línguas. Mas a maldade estava, de novo, muito grande. Então Deus tinha um novo plano. Agora a gente vai lá para Gênesis 12. Vem mais uma bênção aí. Vem mais uma bênção aí. Gênesis 12, verso 2. Deus chamou um homem chamado Abrão. Ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. E Deus falou, Abrão, ouça isso. Gênesis 12, 2. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Deus liberou uma bênção para Abrão. E disse, qual foi a bênção de Deus para Abrão? Vou engrandecer o teu nome, Abrão, e você vai ser uma bênção. E em você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Qual foi a maior graça que Abrão recebeu? O que Abrão fez de tão grande para ser chamado pai da fé? Abrão foi chamado pai da fé. Deus fala, eu vou engrandecer o seu nome, Abrão. Você conhece alguém grande como Abrão na Bíblia?
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é chamado o pai da fé. A Bíblia fala que nós devemos ter a fé de Abraão. Deus levantou o nome dele, porque Deus abençoou e disse: eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Já pensou se Deus vira para você e fala: eu vou te engrandecer, filho? Amém? Eu vou engrandecer o seu nome, Abraão, e você vai ser uma bênção. E através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Por quê? Porque a partir dele surgiu a nação de Israel, e a partir de Israel veio o Salvador, Jesus. E todas as famílias foram abençoadas. Amém? O que Abraão fez de grande? Quando a gente pensa em Moisés, pensa lá na galeria dos heróis da fé que está em Hebreus 11. Moisés, o que Moisés fez? Aquelas 10 pragas no Egito, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, conduziu um povo milagrosamente por 40 anos no deserto. Aleluia! O que Elias fez? O que Eliseu fez? Lembra? O que Daniel fez na cova dos leões? O que Paulo fez? Quantos milagres? Amém? Você está lembrando o que eles fizeram? E o que Abraão fez? O que Abraão fez? Abraão creu em Deus. Só isso. Aquela foi a prova da fé. Ele entregou seu filho. Mas o que Abraão fez para ser chamado pai da fé? Abraão creu em Deus quando ninguém ainda conhecia Deus. Hoje em dia a gente conhece Deus, a gente tem a palavra de Deus em português e não crê em Deus como Abraão cria em Deus. Ninguém conhecia Deus ainda, Abraão foi o primeiro. Deus se apresenta, né? A Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça para ele. Só porque ele tinha 90 anos de idade, a sua esposa Sarai tinha 80 anos de idade e era estéril. Era estéril, não tinha tido nenhum filho porque ele era estéril. E Deus fala: Abraão, eu vou fazer uma grande nação a partir de você. Os seus descendentes vão ser tantos como as estrelas do céu, como a areia da praia. E Abraão olhou para ele, e a Bíblia fala que ele já tinha o membro amortecido. Abraão olhou para Sara, uma agradável senhora de 80 anos, estéril. E Deus fala: de vocês, jovem casal, eu vou fazer uma nação numerosa. E Abraão, sabe o quê? Acreditou. Falou: Sara, a gente vai ser pai de uma nação gigantesca. Aleluia! Pai da fé. É isso que ele fez. Ele creu em Deus. E Deus liberou a bênção sobre ele. Essa bênção está lá para nós em Gálatas. Dá uma olhada, Gálatas 3. Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Do 6 ao 9. Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, você é bendito junto com o crente Abraão. E qual foi a bênção de Deus para Abraão? Eu vou engrandecer o seu nome. Todas as famílias vão ser benditas através de você. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E se você é da fé, você também é da linhagem de Abraão. Amém? Deus liberou uma bênção para Abraão.
Deus tem o desejo de abençoar. Quando o rei Davi quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém, porque naquele tempo a glória do Senhor, a Shekinah, a presença de Deus, estava na arca. Ali em cima tem uma réplica da arca. E Davi quis trazer a arca para Jerusalém. Davi preparou uma tenda, né, para abrigar a arca do Senhor. E Davi quis trazer a arca para Jerusalém como os filisteus fizeram. Os filisteus colocaram a arca num carro de boi. Quando os filisteus roubaram a arca de Jerusalém. Então Davi mandou fazer um carro de boi novinho, zerinho. Carro de boi zero. Colocou a arca em cima. E eles estavam transportando a arca para Jerusalém. Só que tinha alguns buracos no caminho, e aí de manhã eu até brinquei, parecia o meu bairro aqui, cheio de buraco. E num desses buracos a arca quase caiu do carro de boi. E Uzá, um homem chamado Uzá, bem intencionado, ele segurou a arca para que a arca não caísse. E sabe o que aconteceu com Uzá? Morreu ali mesmo, como se uma descarga de 1000 volts, morreu Uzá, ali mesmo. Davi ficou apavorado. O rei Davi, ele falou: meu Deus, como é que eu vou levar essa arca para Jerusalém? Eu não sei o que fazer mais, eu não sei como fazer isso. O rapaz encostou na arca e morreu carbonizado. Tinha uma casa ali, a casa de um homem chamado Obed-Edom. A gente só ouviu falar do Obed-Edom porque o rei Davi falou: põe a arca na casa do Obed-Edom. E o Obed-Edom recebeu aquela arca na sala dele, na casa dele. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Nesse tempo o rei Davi foi examinar as escrituras. Irmão, você sabia que as coisas têm que ser feitas de acordo com a lei de Deus? A nossa segurança, a nossa garantia é que existe uma lei eterna aqui, olha. Porque se não tivesse uma constituição universal aqui, espiritual, que é a Bíblia, a gente não teria segurança nem garantia, porque Satanás ia poder fazer o que ele quer, porque ele é o príncipe deste mundo. Mas até Satanás tem que respeitar essa palavra de Deus. Satanás tem que respeitar. Se está escrito, está escrito. Amém? Você está entendendo? Por isso que Jesus, quando foi afrontado e tentado por Satanás, Jesus falava: Satanás, está escrito. Fora. Satanás, está escrito. Fora. Está escrito. Mas essa palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Se eu não vivo de acordo com a própria palavra, eu também tenho problemas. O rei Davi deveria saber como transportar a arca, porque está na palavra. E aí então Davi, nesses 3 meses, ele foi examinar as escrituras, e ele viu, para isso que tem aquelas varas. Na verdade, as varas originais são mais longas do que aquela da nossa maquete ali. Só os levitas podiam transportar a arca, segurando pelos varais, pelas varas de madeira, colocando no ombro. Ninguém podia tocar na arca, porque Deus está ali, a glória dele, ele é santo, 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 então tinha que segurar nas varas. E aí então Davi começou a ver, então é assim que tem que fazer. Tem um jeito certo de fazer, irmão. Tem crente que está apanhando da vida e do diabo por desconhecimento. Jesus falou: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Está na nossa mão. Jesus falou: examine as escrituras, elas falam de mim. Conheça as escrituras, conheça os seus direitos. Conheça como é que tem que ser feitas as coisas, irmão. Amém? Porque Satanás tem que obedecer essa palavra, mas nós também. Então, o que aconteceu com Obed-Edom, afinal de contas? Vamos ver lá em 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13, no versículo 14. 1 Crônicas 13, 14.
Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Deus deseja abençoar, Deus gosta de abençoar, Deus tem prazer de abençoar. E quando a presença do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, Deus abençoou a casa dele e tudo que ele tinha. Amém? A presença de Deus é para abençoar, para ajudar, para fazer prosperar, para trazer saúde, para trazer paz. A presença dele abençoa. Quando Jesus voltou para o Pai, ele abençoou os seus discípulos. Vamos lá para Lucas 24, 50. Lucas 24, 50. Tudo isso eu estou falando para semear fé no seu coração, porque hoje no final do culto eu vou pedir para Deus liberar a bênção dele. Amém? Só recebe a bênção quem crê no abençoador que é Deus e recebe a bênção, tem fé. Então em Lucas 24, o verso 50, diz assim: Lucas 24, 50. Levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. O último momento de contato de Jesus com seus discípulos, ele usou para abençoar os seus discípulos. Lembra? A bênção acontece com o quê? Palavra liberada. Amém? A bênção é palavra liberada com autoridade. A bênção acontece como? Palavra liberada. Como é que acontece a bênção? Palavra liberada. Toma posse disso. Acredita. Amém? Deus os abençoou. O que será que Jesus falou para eles? Lucas não registrou, mas Marcos registrou. Vamos dar uma olhada em Marcos 16. Marcos relata esse mesmo momento da bênção, mas ele fala qual foi a bênção. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. E Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Olha que Jesus disse, liberou uma bênção. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Qual foi a bênção que Jesus liberou para os discípulos? Aliás, tem algum discípulo de Jesus aqui? Discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que aprende com o mestre, quer ser igual ao mestre. A bênção dele para os seus discípulos foi o seguinte: esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Discípulo que não crê, não tem esta bênção, porque aliás, essa aqui tem que crer mesmo, porque essa bênção aqui parece loucura. Jesus falou, esses sinais vão seguir aqueles que crerem, eu libero essa bênção, sabe qual é? Em meu nome, ninguém é nada, ninguém consegue fazer nada sem ele. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Você já ouviu falar em beberagem? Quem trabalha com algumas linhas do candomblé e algumas linhas de magia negra, fazem garrafada ou beberagem, são algumas coisas que se a pessoa bebe, ela morre. Durante um bom tempo, eu atendia uma pessoa aqui na nossa cidade, que ela era mãe de santo, há 27 anos.
E eu era mais ou menos inocente no mundo espiritual, não conhecia muita coisa. E muitas vezes eu aceitei, fazendo consulta na casa dessa pessoa, como veterinário, eu aceitei café, aceitei água. Bolo eu não aceitei porque eu não gosto de comer bolo, mas teria aceito. E nunca nada me fez mal. Um dia uma pessoa me disse, mas você sabe quem é essa pessoa que você vai atender? Você sabia que ali eles sacrificam até bode, galinha, cachorro e até bode? Você sabia? Eu falei, não sabia. E uma vez eu fui internado aqui na nossa cidade com apendicite agudo. Fui internado para ser operado no dia seguinte, né, os exames confirmaram, raio-x, hemograma, exame clínico, e eu já dei esse testemunho, né, eu sarei da noite para o dia. E essa pessoa, depois ela veio a se converter e congregou na nossa igreja, quando chamava Igreja Evangélica de Ubatuba. A irmã Ruth vai lembrar dela. E ela um dia veio falar para mim, olha, era para você ter morrido, porque eu fiz um trabalho contra a sua vida, e era para você ter morrido daquele apendicite, e você não morreu. E aí eu vi que existe uma força maior do que a minha, e aí a gente teve até célula na casa dela. Oh, glória! Oh, glória! A libertação dela foi uma aventura incrível. Até um dia de manhã, a parede da cozinha dela amanheceu cheia de sangue, coisa de filme de terror. Ela foi liberta. E eu não morri. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é uma bênção que o Senhor Jesus liberou para os seus discípulos, aqueles que creem. Bênção, palavra liberada. Amém? Está entendendo que Deus quer falar com você? Deus tem bênção para você, irmão. Agora eu queria te falar então, para reforçar essa questão da palavra liberada. Deus fala que quando a gente chega num lugar, a gente deve levantar mãos santas e abençoar aquele lugar. Deus fala que o marido, que é o sacerdote do lar, deve abençoar a sua esposa, deve abençoar seus filhos, deve abençoar seu lar. Quantas vezes a minha esposa falava assim, Ale, ora, você é o cabeça, você é o sacerdote, ora e abençoa a gente. Quantas vezes Deus usou a minha esposa para falar isso? E eu falava, Kátia, a sua oração é igual à minha, a oração é igual, mas o marido tem uma autoridade de sacerdote. E Deus vai cobrar isso do marido. O marido não fica se achando, não. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Às vezes o seu lar pode não estar como devia, e Deus vai cobrar de você, não da esposa, não dos filhos. Amém? Porque, marido, abre a boca e profetiza, abençoa, determina, decreta. A bênção vem pela... Vocês lembram? A bênção vem pela palavra. A bênção vem pela... Irmãos, misericórdia. Vamos fazer uma brincadeira, eu falo e você fala, palavra, tá bom? Só vai parecer que você pegou. A bênção vem pela... Aleluia. Mãe, seu filho vai para a escola, libera a palavra de bênção para ele. O Senhor te livre do mal, o Senhor te livre de qualquer assédio de pedofilia, o Senhor te livre de qualquer influência danosa na sua mente. Você até não precisa falar isso, se o seu filho é pequenininho, para não assustar ele. Ele vai achar que está indo para um castelo de filme de terror, né? É só a escola. Amém. Filho, Deus te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe, o Senhor, eu repreendo toda a palavra de pedofilia, eu repreendo todo assédio, eu repreendo. Aí você ora. Mas então, mãe, ora, libera a palavra. Marido, libera a palavra. Homem, libera a palavra no seu trabalho. Libera. Você tem autoridade desde que você use a autoridade. A Bíblia fala que aqueles que foram prender Jesus e não puderam prendê-lo. Sabe por quê? Eles voltaram
e não prenderam Jesus, e falam, por que vocês não prenderam? Ele fala, olha, ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. A bênção é falada. Amém? Eu vou crer que a gente vai sair daqui, você vai sair daqui começando a falar mais. Porque quando você fala em nome do Senhor, você está profetizando. Profetizando que a vontade do Senhor seja feita. E tem um exemplo muito instrutivo na palavra de Deus, que Ele deixou para nosso ensino. E eu quero que você abra em Ezequiel 37, e se a gente não aprender essa lição, Deus, Ezequiel 37, dá uma olhada. Olha o que Deus ensina para o profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí então Ezequiel em espírito foi levado pelo Espírito Santo de Deus, e Ezequiel se vê no meio de um vale cheio de ossos secos. E ele fala, e os ossos eram sequíssimos. Então, no versículo 4, então me disse, Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus podia fazer isso, mas a Bíblia fala que Deus deu a terra aos filhos dos homens, Deus deu autoridade na terra aos homens. Então quando Deus vai agir na terra, Deus usa os homens. Para Deus mudar a sua vida e a sua família, Deus vai usar você. Deus vai usar, fala para quem está do seu lado, Deus vai usar você. A palavra do Senhor diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e Ele deu autoridade para o homem. Então Deus está ensinando a Ezequiel, Ele fala, Ezequiel, está vendo esse vale de ossos sequíssimos? Profetiza, Ezequiel, e diz, o Senhor, então ele fala em nome do Senhor, mas o homem teve que profetizar, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eu vou fazer entrar em vocês o Espírito, e vocês vão viver. Amém? Você está comigo? E olha o versículo 7, então eu profetizei, como ele me deu ordem. Ezequiel ficou maravilhado, eu profetizei, como ele me deu ordem, e aí sabe, houve um ruído, enquanto eu profetizava, enquanto eu liberava a palavra do Senhor, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, ainda não havia vida. Então ele me disse, olha o que Deus disse agora, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetiza, Filho do Homem, profetiza. E Deus fala para você hoje, profetiza, profetiza, abre a sua boca, profetiza, declara, decreta, profetiza, profetiza, amém? Profetiza o que Deus te fala, profetiza que o Espírito vem, Ezequiel, profetiza, e ele profetizou. E então no versículo 11, então me disse, Deus disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
E Ezequiel passou a profetizar e profetizar e profetizar, e o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Ezequiel profetizou a vontade do Senhor. Depois Daniel orou e orou e orou e clamou, e a vontade do Senhor foi feita. Então o que a gente tem que fazer para as coisas acontecerem? Profetizar. Lança a palavra de Deus e ora, 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 e acontece. Senhor, está escrito, se eu me converter, eu e minha casa seremos salvos. Não está escrito? Se creres, tu e tua casa serão salvos. Então o que eu tenho que fazer? Começar a profetizar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, que toda a minha família vai se salvar. Toda a minha família vai ser salva. Eu declaro, eu profetizo, toda a minha família vai ser salva. Porque o Senhor Deus disse. Eu estou profetizando a palavra do Senhor. E aí eu fico orando, orando e orando para que as coisas aconteçam. Amém, irmão? A bênção vem pela palavra. Finalmente, vamos abrir a palavra em Efésios 1. Efésios 1. No versículo 2. Será que tem alguma bênção ainda que você precise? Efésios 1. Efésios 1. Então você já sabe o que é bênção, né? Bênção é uma liberação de uma palavra de Deus para que a gente prospere, para que a gente receba uma graça dele. Deus fala, eu te abençoo, você vai ter domínio. Eu te abençoo, Obed-Edom, na tua casa vai ser abençoado e não vai faltar nada na sua casa. Jesus fala, eu te abençoo, e você vai expulsar demônios e vai curar enfermos, e o maligno não vai poder tocar em você. Eu te abençoo, e Deus libera uma palavra. Tem ainda, será alguma coisa que você precisa? Alguma bênção de Deus? Acho que tem, né? Será que não tem nenhuma outra bênção para a gente? Deus guardou uma coisa especial que está em Efésios 1, 2. Se na sua vida está acontecendo alguma coisa e você pensa, mas Deus não deixou uma bênção para esse caso, e às vezes o diabo está falando, peguei você porque não tem uma bênção para você nesse caso. Olha o que fala Efésios 1, 2, 1, 3, 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ainda tem alguma bênção que você precisa? Está nas regiões celestiais. Está em Cristo. Se você lê a palavra de Deus, se apropria dela, se você procura viver uma vida santa, uma vida reta, se você procura fugir do pecado, você vê a bênção que você precisa, ela está em Cristo, ela está guardada em Jesus, e você fala, Pai, eu tomo posse, porque a sua palavra diz que toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai Celestial. Então eu preciso dessa bênção na minha casa, Senhor. Eu preciso dessa bênção para o meu filho. Eu creio. Então o que você faz? Você libera a palavra. Você libera a palavra. Deus fala, profetiza, filho do homem, profetiza. O Espírito Santo venha sobre você, filho. Eu repreendo essa escravidão no vício. Eu repreendo, porque está escrito, expulsarão demônios em meu nome. Então, Espírito imundo, solta o meu filho. Eu declaro que o seu tempo na vida dele terminou. E Deus fala, profetiza, filho, profetiza, meu Espírito. E o Espírito Santo vai vir sobre você, meu filho, e vai abrir a sua mente, e vai te trazer bênção, vai te trazer libertação, em nome de Jesus. E você começa a declarar, e bombardear, e profetizar, e orar, e agradecer, e quando você menos espera, a bênção chega. Amém? Abrir a boca e orar. Libera a bênção. Eu vou pedir de novo aquela Bíblia para ler Hebreus 1, 3, acha na sua versão Hebreus 1, 3,
Obrigado. A minha Bíblia é boa que nem a sua, viu? Mas eu só vou ler aqui Hebreus 1:3. Porque lá na minha versão fala que o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus, Ele é a própria glória do Senhor, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz ali, na Revista e Corrigida. E nessa versão diz assim: o Filho, que é Jesus, brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus Todo-Poderoso. Jesus sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Obrigado. Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Jesus sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Então, se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo e você precisa de algo, você busca em Jesus e aí você fala, em nome do Senhor Jesus. Ele sustenta o universo com a palavra poderosa dele. Em nome do Senhor Jesus, decreto, pá! Sim, assim seja, o Senhor diz, em nome de Jesus, assim. Amém? Parece simples. E é simples. Só precisa de fé. Por isso que Abraão foi tão grande. Porque à medida que eu estou falando dessas coisas, alguns de vocês estão me olhando com uma cara de incrédulo. Sabia? Alguns estão me olhando com uma cara assim, até parece. Alguns estão olhando com uma cara assim, eu não acredito nisso. Eu sei, eu também entendo. Por isso que Abraão foi tão grande, por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Porque quando Deus falou, Abraão, vai ser assim, eu falei, eu acredito. E ele foi tão assim, fácil, entre aspas, eu acredito. E Deus falou, bom, ele acreditou mesmo, então, daqui a 9 meses, Sarai já vai ser mãe. E foi rápido, em 9 meses, aquela que era estéril há 80 anos, já engravidou e já nasceu Isaac. Mas estava muito fácil, será possível que Abraão vai ter tanta fé desse jeito? Tomé foi todo duvidoso. Tomé viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Tomé viu Jesus andando sobre a água, viu Pedro andando sobre a água. Tomé viu Lázaro 4 dias morto, quando atiraram a pedra do túmulo de Lázaro, veio um cheiro de morte. Tomé viu tudo isso. E quando Jesus ressuscitou, Tomé falou, não acredito. E vem esse Abraão e fala, eu acredito, Senhor, que eu vou ser, com 90 anos, o pai de uma nação numerosa, e a minha esposa infértil vai ser mãe de uma nação. Eu acredito, e Deus teve que honrar a palavra, e então concebe logo, daqui a 9 meses já nasceu Isaac. Mas parecia que estava fácil demais. Então quando Isaac era um jovenzinho, Deus falou, vou colocar uma prova, para ver se Abraão tem mesmo tanta fé assim. E aí Deus fala, Abraão, aí vem aquela hora, Abraão, faz uma coisa, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Sabe o seu filho, o seu único filho, que você ama tanto, sabe o filho da promessa que eu te dei? Entrega ele para mim, sacrifica ele para mim. Agora a fé do homem vai ser provada. Você concorda? Ele chega para Sara e fala, Sara, Deus pediu uma coisa para mim, eu não posso negar, e eu vou levar o nosso filho. Só que a Bíblia fala, lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que Abraão acreditava tanto em Deus, que ele acreditava o seguinte, ele falava assim, olha, Deus é Deus e Ele me prometeu que Isaac é o filho da promessa, então eu creio que mesmo que eu sacrifique Isaac, e eu queime Isaac, e ele vire cinza,
eu creio que Deus vai trazer ele de volta das cinzas. Está escrito. Isso é fé. Deus não deixou chegar nesse ponto, não era preciso, não é? Quando Abraão ia sacrificar Isaac, Deus falou, para Abraão, para. Agora eu sei que você confia em mim. Então tudo isso que eu estou te falando a respeito de bênção, e de profetizar, e de decretar que a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha família, e vai se cumprir na sua, tudo isso parece loucura. Por isso que Jesus falou, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Ele não falou isso para a multidão, falou para os discípulos. Mas mesmo entre os discípulos, ele falou, esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Tem muito discípulo de Jesus que nunca viu milagre, nem bênção, e nem vai ver, porque não crê. Vamos ficar de pé, irmãos, eu quero fazer uma oração agora pela sua fé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua fé, porque Deus falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai acontecer na sua vida. Amém? Você pode sair daqui com fé. Uma das coisas que a palavra de Deus produz é fé no coração do ser humano, por isso Ele deixou a palavra para a gente. A gente se lembra de uma passagem de uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, e ela somente encostou nas vestes de Jesus e foi curada. Alguém aqui pode falar, 12 anos, eu tenho meu problema há mais tempo. Pois a Bíblia fala logo depois, numa outra situação de uma outra mulher, que há 18 anos, ela andava encurvada. Sabe o que é você andar 18 anos encurvado? 18 anos. E sabe o que causava esse encurvamento nessa senhora? A Bíblia diz, um demônio. Porque Jesus curou ela no sábado. E os fariseus diziam, é proibido curar no sábado, não pode fazer isso. E Jesus falou, ei, Satanás traz essa filha de Abraão cativa há 18 anos e eu não posso libertá-la? Demônio, sai dela. A causa daquela doença, no caso dela, era demônio. 18 anos. Quanto tempo você tem o seu problema? Não importa. O que importa é que você pode saber que todas as bênçãos que você precisa estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E a gente precisa guerrear. Amém? O Ezequiel teve que profetizar, Israel, você vai voltar a ser uma nação. Israel, você está no cativeiro, mas você vai voltar a ser uma nação. Profetiza, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel profetizou. E aí, para acontecer aquela bênção, aí Deus levanta Daniel. E Daniel ficou 21 dias orando para ter a resposta da libertação do povo. Tem guerra. Porque a Bíblia fala que todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, irmãos. E você sabe quem mais que está nas regiões celestiais? Agora eu vou assustar você. Quem mais está nas regiões celestiais? Efésios 6, 10 ou 12. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores desse século, nas regiões celestiais. Satanás e as suas hostes agem nas regiões celestiais, e é lá que estão as nossas bênçãos. E é ele que fica tentando impedir a bênção de Deus chegar na sua casa, e aí a bênção demora e você começa a falar, Deus não me ouve. Ei, acorda. Quando o anjo chegou e falou, Daniel, a primeira hora que você abriu a sua boca, a resposta já saiu do trono de Deus, mas nas regiões celestiais houve uma batalha. Então o que Deus está falando para nós hoje é se levanta e profetiza, e declara a palavra de Deus. O Senhor Deus disse que Jesus levou todas as minhas enfermidades na cruz. Então enfermidade, você é ilegal.
Eu não aceito. Em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu repreendo essa enfermidade. Se for causa de pecado, se arrepende e confessa. Se é demônio, vai sair em nome de Jesus. Entende? Salvação, libertação, cura. Profetiza. Tem que acreditar. E ora, 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 porque a sua bênção está na região celestial e vai chegar. Amém? Toma posse. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor libere agora, Senhor, que essa palavra produza fé em cada um dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que você faça parte de uma geração de crentes que creem na palavra de Deus, numa geração de discípulos que creem na palavra de Deus, e a sua boca tem poder. Quando você abrir a sua boca para profetizar, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer, a bênção vai chegar na sua vida, a bênção chega na sua casa, a bênção chega no seu trabalho, a bênção chega na sua família, em nome de Jesus Cristo. E se estiver demorando um tempo, é um tempo de oração, é um tempo de guerra, é um tempo de consagração, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem jeito de você perder, irmão, porque todas as coisas cooperam para o seu bem, porque Deus deseja te abençoar. Que essa palavra produza fé no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Você tem uma espada poderosa. Eu acho que você precisa começar a profetizar mais. Abre a sua boca e começa a decretar. Amém? Amém? Toma posse? Celebra a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.